PHP, aula 16. Lendo e exibindo o registro de uma tabela MySQL via PDO. Na aula anterior, nós lemos e exibimos o registro, né? Agora, nós lemos o registro e pronto. Nesta aula aqui, nós vamos ler, exibir o registro, já preparar o form para edição, né? Se vocês bem perceberam, nós estamos fazendo aqui um CRUD, né? O procedimento de adição, atualização, deleção e listação, como eu digo, né? Dos registros de uma tabela via scripts PHP. Bem, então vejamos aqui, daquela recordada, na aula anterior nós fomos até aqui, tá certo? Nós apresentamos, fomos lá, demos um select no banco, né? Apresentamos a sentença, criamos ela, jogamos em forma do vardamp, né? A exibição da query string, né? Do statement de inquirição do banco, né? Com select, né? E apresentamos o resultado da leitura, né? Deu leitura true, não deu leitura false. E apresentamos o conteúdo de um dos campos, correto? Bem, agora nós vamos apresentar organizado desta forma daqui, tá? A própria script vai ler e já vai montar isso aqui para nós. Bem, isso é muito simples, nossos exemplos são sempre progressivos, né? O outro exemplo nós tínhamos feito até aqui, apresentando o quê? O statement, né? E a resposta dele. Por isso que nós vimos aqui, ó, o true, ou seja, deu leitura, tá? Se eu tivesse feito a leitura do id 1, que não existe lá na tabela, tá? Ele daria aqui, ó, tentando acessar um array, né, do tipo booleano, tal, errado, né? Não, o do não deu leitura, correto? Então, a gente faz aqui, agora, a leitura do registro 2, correto, para mostrar para vocês, né, a condição verdadeira, ou seja, né, mostrando para nós o campo lá que nós tínhamos mandado ver. Eu acho que era campo 2, tá? Bem, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o row que pegamos no exemplo anterior, só que nós vamos destrinchar os valores. Para quem já conhece HTML, já bateu o olho, né, e viu aqui, né, o que que nós fizemos. Vamos lá, colocamos aquela linha, né? Colocamos BR para ele provocar um salto, ficar organizadinho, tá? Então, nós vamos para esse exemplo de agora, ó. Colocamos essa linha extensa aqui. Colocamos um H1, registra o número, aí a gente coloca aqui o id, que apareceu lá na URL, tá aqui, número 2. E os campos com label input, para quem já conhece HTML, quem não conhecer, é só rodar a lista de HTML aqui do canal, tá? Então, estão aqui cada um exibido na forma de echo, né? Que seria o response write lá do ASP, né? E aqui apresentamos, né, os conteúdos forjando, né, fazendo um formulário HTML. Então, ele é delimitado por form, método post, action, tal. Nós vamos fazer essa script. E ele vai ter que ter o parâmetro, tá? Para mandar para os 7 campos que nós faremos nas próximas aulas. Então, ele vai receber as variáveis post daqui. Se vocês quiserem confirmar aqui, a gente vem mais ou menos por aqui, dá um inspecionar e vocês vão poder ver o body e mais embaixo aqui o form,
Tá certo? Vamos dar um jeito de destacar essa área para ampliar. Ampliou demais. Olha lá. Tá? Então, aqui nós estamos vendo ó, o form com label input BR, para pular de linha, né? Label input BR. E aqui o input type submit do form, tá? Então, é isso que ele montou lá no form, ó, método post action, set campos PHP id igual a, vamos conferir novamente, aqui, id igual a 2, o registro lido, tá? Se fosse 3, eu acho que nós temos um registro 3, né? Vejamos aqui, aí aparece um form com seus campos, olha lá, DD, BBB, tá certo? E o que vai na action do form vai ser o id igual a 3, tá certo? Então, é mais ou menos isso, o PHP agindo, né, como um gerador, né, de conteúdo HTML. Ó, agora deu para ampliar aqui, ó, tá certo? Função das scripts PHP, JSP, ASP, é gerar HTML para uma próxima etapa. Tá certo? Como se fosse um gerador de programa mesmo. Tá certo? Então, apareceu para nós o conteúdo aqui, ó. Tudo estruturadinho. Label, os campos aqui, ó. Eu coloco o value e aparece o conteúdo do row. Vamos ver o efeito lá, ó. Olha lá. Value, aqui está o resultado do row. Tá? É um HTML, né, exibindo os resultados da chamada PHP e não conteúdo de código script PHP. Esteja bem entendido, tá? Embaixo, input type submit, né? E se a gente der o atualizar, vejam, ele vai jogar lá, ó, estão vendo aqui em cima, a URL formada? Eu vou colocar em uma área de rascunho aqui para a gente ver, tá? Aqui, vamos ver aqui, ó, Ctrl V, e vamos dar o aumento aqui, ó. O action do form vai fazer isso, estão vendo? Mantive aqui, ó, o id. O id é a nossa chave, tá? Para quê? Para fazer o update set lá, montar a sentença SQL. Essa vai ser a nossa próxima etapa, na próxima aula, ó. Fazer a script set campos, ou seja, tem que fazer em duas etapas. Uma para ler, apresentar o registro todo estruturadinho, fazer o form, aí você pode alterar os conteúdos no form, tá? Aqui, ó. Nós vamos alterar aqui os conteúdos e dar um atualizar, tá certo? Todos esses pedaços que nós estamos fazendo, o insert, esse agora do edit e update, né? Que nós vamos dar na próxima aula, vão montar todos os pedaços do nosso CRUD, a nossa script, o nosso módulo para manter registros de banco de dados. Tá ok? Desta tabela aqui específica. Tá bom? E fazendo para uma tabela, vocês podem fazer para todas. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o fim aqui da nossa aula 16.